Então, pessoal, vamos pegar aqui mais uma tomografia da urgência para a gente avaliar. Essa aqui é uma tomografia de tórax, uma paciente de 62 anos, sexo feminino, e ela está internada, entrou pela emergência e tudo que eu tenho de história clínica é DPOC infectado, tá? DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença crônica do pulmão, muito grave, e a gente sabe que 4 a 6 vezes por ano esses pacientes vão sofrer algum tipo de infecção sobreposta que pode gerar internação. Então isso aqui parece ser um caso. Botei aqui para vocês já a janela de mediastino e aqui a janela de pulmão, tá certo? E agora eu vou rolar as imagens de cima a baixo, de baixo para cima, uma vez, talvez duas, para que vocês possam olhar o exame da mesma forma como eu vou olhar, e escrevam aqui nos comentários se vocês acham que essa cliente tem DPOC, qual é a DPOC, qual é o padrão predominante dessa doença e se de fato há uma pneumonia aqui superposta ou qualquer outro sinal que vocês consigam ver, tá certo? E em seguida a gente vai discutir o caso e conversar mais a fundo sobre essa questão, tá? Então, estou rolando para baixo e vou rolar agora para cima. Para você ver mais vezes é só ir e voltar o vídeo nesse ponto e avaliar pausando direitinho para que você tenha acesso às imagens quantas vezes você quiser. Obviamente esse é um exame de uma qualidade muito ruim. Essa paciente está com um desconforto respiratório, uma dispneia absurda, ela não consegue prender a respiração nem por 15 ou 20 segundos, então aqui não importa o aparelho, por melhor que seja o aparelho, esse exame nunca vai ficar bom, tá? Então como é que é a abordagem desse exame? Primeiro de tudo, a gente tem que avaliar se esse paciente realmente está doente. E eu consigo dizer sim, está doente, não tenho a menor dúvida que ele está doente. O pulmão está bastante acometido. Segundo, eu tenho que ver se isso aqui é uma doença crônica ou se é uma doença aguda, ou se é uma doença crônica com componente de exacerbação aguda ou agudização. Eu estou aqui vendo essas imagens e, por pior que elas sejam, eu não consigo identificar aqui sinais claros de DPOC, que seriam bandas parenquimatosas grosseiras, bronquiectasias, enfisema grave, faveolamento em camadas e outras doenças, todos os sinais que se demonstram como distorções arquiteturais do parênquima, distorções arquiteturais pulmonares típicas da doença pulmonar crônica, incapacitante, que destrói o pulmão e impede as trocas gasosas. Para mim, o que há aqui é uma doença aguda. É uma doença aguda grave, bilateral e difusa de um paciente idoso, que sofre inclusive de esteatose hepática acentuada, então deve ser um paciente diabético. Esses pacientes, vocês sabem, são pacientes complicados. Então, eu acredito aqui que eu tenha, na verdade, uma pneumonia bilateral e difusa, tá? De qualquer natureza, considerando a quantidade de consolidações e atelectasias e a presença também aqui, ó, se vocês perceberem, de uns linfonodos proeminentes. Para mim isso aqui é bacteriano, tá? Isso aqui não é pneumonia viral, já que todo mundo só sabe pensar naquela pneumonia viral quando pede exame de tomografia de tórax, tá bom? Então, vamos lá ver o que tem aqui de verdade. Primeiro de tudo, aqui eu tenho uma sonda no esôfago, muito comum em pacientes internados. O paciente não está entubado, então está respirando em ar ambiente, ou pelo menos está sem tubo, tá? Vindo de fora para dentro, não tem edema, não tem anasarca, as partes moles parecem normais e simétricas. Eu consigo ver claramente que a coluna não está boa, tem doença degenerativa da coluna. Como eu sou legal com vocês, eu vou fazer aqui um MPR, jogar aqui um sagitalzinho básico da coluna,
Vocês percebam que não é um aparelho moderno, é um aparelho antigo, né? A aquisição não é volumétrica, não é isotrópica, então... Mas tem uma degeneração da coluna normal, o paciente tem mais de 60 anos, era de se esperar. As axilas estão livres, axilas livres, tá? Tranquilo, nada de grosseiro no arcabouço ósseo. Aí eu vou olhar agora os pulmões. Eu tenho consolidações confluentes, mais evidentes nos lobos inferiores. Tenho também essas atelectasias laminares, ó, que ou são consolidações em resolução, ou a impactação de muco, que levou ao fechamento desses segmentos pulmonares e que vai encher de secreção em breve se não for tratado. Eu tenho doença nos lobos superiores, eu tenho doença no lobo médio, eu tenho doença na língula e também nos lobos inferiores, em tudo quanto é lugar. Então é uma doença difusa. Tem derrame pleural? Não, não tem derrame pleural, tá? As consolidações atingem as regiões corticais, né, as superfícies pleurais, mas não tem aquela coleção líquida pleural, que seria um agravante para esse caso. Não tem, sem derrame pleural. E obviamente eu tenho essas opacidades em vidro fosco, tá? Opacidades em vidro fosco de tudo quanto é lugar, que a gente sabe que é edema intersticial. É uma fase anterior, num caso como esse, ao estabelecimento dessas consolidações. Então esse cliente, esse paciente sem tratamento, ele vai transformar essas opacidades em consolidações, e se ele estiver em tratamento e o tratamento funcionar, provavelmente essas consolidações vão diminuir, vão virar opacidades em vidro fosco, ou vão virar mais atelectasias e depois vão expandindo e melhorando. Então, no momento, eu tenho uma doença pulmonar grave, difusa, bilateral, sem derrame pleural, que ela tem um componente de consolidação, um componente de atelectasia e um componente intersticial, demonstrado pelas opacidades em vidro fosco. Vamos olhar o mediastino, sonda no esôfago. A aorta tem um pouquinho de ateromatose, beleza, normal. Não tem adenomegalias grosseiras, tem uns linfonodozinhos evidentes que não vale a pena ser descritos, tá? Não tem uma ateromatose de coronárias nem de válvulas cardíacas significativa, não tem o derrame pericárdico, né? A transição para o abdômen, eu consigo ver bem as glândulas adrenais, consigo ver conteúdo anômalo na vesícula biliar e uma esteatose hepática grave. Isso aqui você descreve se você quiser, não é importante para o diagnóstico supradiafragmático, mas é interessante às vezes fazer um breve comentário se você achar pertinente. Então, essencialmente, essa doença é uma doença pulmonar aguda de provável natureza infecciosa. Eu aposto em pneumonia bacteriana. Tá certo? Obrigado por ter assistido até aqui. Se você quiser assistir um outro vídeo parecido com esse e também muito interessante, é só clicar aqui e continuar assistindo. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.